Olá, gente, eu sou a professora Railda, de Matemática. Antes de nós darmos início à nossa aula, eu tenho alguns recadinhos super importantes para você. Você que acessa o Google Classroom, você precisa ir ao link 1, atividade obrigatória, realizar a atividade, clicar em enviar e assim a sua presença estará garantida, tá bom? E você que assiste pela TV ou pelo YouTube, você precisa ir até a sua escola, retirar os materiais impressos, resolver em casa, devolver na escola e assim o seu professor fará as correções e te dará nota e também a presença, tá bom? Eu sei que você já está com o seu material aí tudo certinho, caderno, lápis, caneta, borracha e uma régua, que hoje a gente vai trabalhar com um assunto bem interessante, tá bom? Vamos começar então? Lembrando que, na aula anterior, a gente estudou situações problemas com regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar com segmentos proporcionais, razão e proporção, onde podemos aplicar em nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá então? Então, começando, o que seria uma propriedade fundamental dentro dos segmentos? Então, quando sabemos que 4 segmentos são proporcionais, é possível descobrir a medida de um deles, conhecendo as medidas dos outros 3 segmentos. Para isso, usaremos a propriedade fundamental das proporções, a qual garante que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui nós temos algumas palavrinhas diferentes, né? Então, vamos relembrar que segmento é um pedaço da reta. E quando ele fala que ele é proporcional, a gente vai ver que um está ligado ao outro na mesma proporção, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com um exemplo que assim daí fica mais claro para você entender. Os segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais. Então lembrando sempre que eu estou falando em segmentos, eu tenho uma barrinha em cima que a prof acabou esquecendo de pôr, tá? Sabendo que as medidas dos segmentos AB, CD e F são 10, 15 centímetros e 20 centímetros, respectivamente. Então, quer dizer o que esse respectivamente? Que de A a B vale 10, de C a D, 15, de E a F, 20, e que a gente vai calcular, então, a medida do segmento GH. Mas como ainda a gente não sabe como calcular, e esse exemplo é super importante, eu vou dar um tempinho para você copiar e daí eu já volto para a gente fazer a resolução dele. Tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Para a solução daquele exemplo que a gente deu. Então, vou voltar um pouquinho aqui só para a gente relembrar, né? Então, eu tenho os segmentos AB valendo 10, CD valendo 15 e EF valendo 20. E eu vou calcular, então, o segmento GH. Então, veja lá. Não é necessário desenhar, mas se a gente desenhar, visualmente fica melhor, tá? Mas na matemática a gente tem às vezes mais que uma forma de solucionar, né? Ou de verificar como fica mais fácil. Ah, professora, eu gosto de desenhar. Ok, você desenha. Não, eu vou fazer direto, como você preferir. Então não é necessário desenhar os segmentos para resolver este problema. Na ordem em que os segmentos foram apresentados, a proporção é a seguinte. Então, lembrando que nós estamos trabalhando com razão e proporção. Então, o AB está para CD, assim como EF está para GH. Tá? Então, esses são os segmentos proporcionais. Agora, a gente vai ver quais são os valores que nós tínhamos lá. Lembra? Então, ó, substituindo os comprimentos dos 3 segmentos que foram dados, nós teremos. Então, lembra que o AB vale 10. O CD vale 15.
o EF, 20. E o GH é o que nós precisamos calcular. Vai ser sempre nessa proporção, professor? Vai ser sempre assim que ele vai me dar AB, CD, EF, GH ou qualquer outra letra. Mas a regrinha da proporção é dessa forma, ok? Então, como é que nós calculamos isso? Vejamos lá. Então, usando essa propriedade fundamental das proporções, nós teremos, se eu voltar aqui, ó, você vai ver que é uma regrinha de 3, tá? Então, como é que eu vou resolver? Através da regrinha de 3, fazendo a multiplicação em cruz. Então, eu tenho 10 vezes GH igual a 20 vezes 15, tá? Então, resolvendo, 10 GH igual a 20 vezes 15, 300. Lembrando que uma equaçãozinha simples de primeiro grau, o que está multiplicando eu passo dividindo. Então, eu vou ter que aquele meu segmento, GH, vai ser 300 dividido por 10, que vai ser 30 centímetros. Viu como é simples? Apenas um conceito novo, porém o cálculo a gente já está sabendo tranquilamente, porque já vimos isso nas aulas anteriores, tá bom? Agora, eu vou dar um outro exemplo, mas que você é que vai fazer, tá bom? Então, os retângulos a seguir são semelhantes. Qual é a medida de x? Lembrando que, se eles são semelhantes, eu vou ter que usar a propriedade fundamental das proporções. Então, eu vou ter que usar 20 está para 40, assim como 40 está para x, usando a que a gente viu ali no início da aula, tá bom? Aí eu vou substituir esses valores. Vou dar um tempo aí para você e depois a gente retorna, tá bom? Então, vamos lá para a gente ver como é que ficou essa resolução, tá bom, gente? Então, lembrando que os retângulos, né, são semelhantes e qual que vai ser a medida do x. Então, lembrando que eu vou pegar esta medida com essa, que pode ser uma altura, né? E aqui pode ser a base dele. Então, como é que fica? Se dois retângulos, eles são semelhantes, então, seus lados correspondentes são proporcionais. Assim, podemos construir essa proporção. Lembrando que eu não posso trocar, gente. Eu tenho que usar lado, lado, base, base, porque senão o meu cálculo não dá certo, tá? Então, eu vou pegar o 20 com o 40 e o 40 com o x. Veja ali, ó. 20 e 40, o 40 e o x, tá? Nesta ordem. Aí, o que aconteceu? Nós caímos, né, naquela regrinha de 3. Então, o que é o mais importante no exercício? É eu retirar os valores e colocar eles na ordem certa. Aí o cálculo fica super fácil, porque já é uma coisa que nós já vimos anteriormente. Então, lembrando que, como é uma regra de 3 simples, basta eu multiplicar cruzado. 20x igual a 40 vezes 40. Repito, 20x, 40 vezes 40, 1.600. Passo 20 dividindo, eu tenho 1.600 dividido por 20, eu vou ter que aquele segmento que está me faltando é 80 centímetros. Ou seja, a base do primeiro retângulo é 40, a base do segundo retângulo é 80 centímetros. Tranquilo, né? Super fácil. Como eu falei, basta a gente retirar os valores certinhos na ordem, aí a solução, a resolução fica tranquila. Então, vamos exercitar. Número 1. Qual é a medida do segmento AB? Lembrando sempre que a gente põe uma barrinha para destacar o segmento, tá? Destacando na figura a seguir, sabendo que os segmentos são proporcionais na ordem dada. O que significa na ordem dada? Que ele quer dizer que o G para o H vale 10 centímetros,
O E para o F vale 5 centímetros. Opa, 4 centímetros. O C para o D, 5. E ele quer que a gente calcule o AB, tá bom? Então, é a mesma forma do exemplo número 1. Você vai fazer a proporção, retirar os dados ou os valores que eu tenho aqui dentro dos segmentos, fazer a regrinha de 3, calcular e vai descobrir qual é o valor do segmento AB. Vou te dar um tempinho e já retornamos. Então, vamos ver, gente, como é que ficou a nossa resolução? Então, vamos lá. Então, nós resolvendo temos. Como os segmentos são proporcionais, podemos usar a regra de 3. Lembrando que a razão, né, os segmentos proporcionais são AB sobre CD igual a EF sobre GH. O que eu tenho que fazer? Retirar esses valores que foram me dados, né? AB, lembra que é o que ele está me perguntando. De CD eu tenho 5, EF 4 e GH o meu valor é 10. O que eu vou fazer? Como ele falou aqui, ó, vou usar a regra de 3 simples. Como é que eu faço? Multiplico cruzado e caio numa equaçãozinha simples de primeiro grau. Então vamos lá. 10AB igual a 5 vezes 4, 20. Ó. Veja que a gente já fez um cálculo um pouquinho mais rapidinho ali, já direto, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho 10AB. Esse meu 10 vai passar dividindo aqui o 20. Então, esse segmento AB vai ser 20 divididos por 10. Então, ele vale 2 centímetros. Viu como é fácil? Agora é com você. Exercício número 1. Henrique possui uma pequena empresa de transportes e precisava levar algumas encomendas em seu carro próprio na volta para casa. Na primeira parada, Henrique andou 3 quilômetros. Da primeira parada até a segunda, ele andou mais 7 quilômetros. Da segunda parada até a terceira, ele precisou deslocar-se por mais 6 quilômetros e só então voltou para casa. Pergunto, sabendo que os 4 trajetos percorridos por Henrique são proporcionais na ordem em que foram apresentados, qual é a distância do ponto de partida até a sua casa? Então, lembre aqui, ó, quais são os pontos? Ó? 3, 7, 6. Ele quer saber o quarto ponto. Então, eu vou deixar aqui nessa tela para você copiar o exercício
e daí nós retornamos com a resolução, tá? Então aqui ele vai querer saber qual que é o quarto trajeto, tá? Então, vou deixar nessa tela, aí você consegue copiar, vou te dar uns minutinhos aí para você copiar e também para você resolver aí no seu caderno. Então vamos lá para ver como é que ficou essa solução? Então assim, o que a gente... vamos voltar aqui um pouquinho na tela para a gente saber quais que eram os segmentos, né? Quais foram as distâncias que ele percorreu, que vão ser os segmentos que a gente vai pegar. 3, 7 e 6, tá? Então como é que nós vamos resolver isso? Lembra que eles são proporcionais, tá? Então o 3, que foi o primeiro que ele percorreu, está para 7, assim como o 6 está para aquele que eu vou descobrir, que é a pergunta do meu enunciado, tá? Então, relembrando, né, que é uma regra de 3 simples, eu vou fazer a multiplicação. 3x igual a 7 vezes 6. Logo, eu vou ter 42 divididos por 3, que vai me dar 14 quilômetros. Então, isso quer dizer o quê? Que ele percorreu o quarto trajeto, 14 quilômetros. Mas qual é a pergunta do enunciado? Vamos voltar ali um pouquinho para a gente ver qual que é a pergunta? Sabendo que os 4 trajetos percorridos por Henrique são proporcionais na ordem em que foram apresentados. Qual é a distância do ponto de partida até a sua casa? Então, o que eu vou fazer? Eu já descobri que o quarto ponto, ou o último trajeto, né, que ele parou, foi percorrido 14 quilômetros. Para eu saber a distância total, eu vou pegar o quê? O último trajeto feito para chegar em casa foi de 14 quilômetros. Entretanto, o exercício pergunta a distância do ponto de partida até a casa dele. Então, essa distância é determinada pela soma de todos os caminhos percorridos. Então, o exercício, né, ou a situação do Henrique, ele me deu primeiro 3, 7 e 6, ok? Aí eu achei, ou calculei, eu resolvi e cheguei ao 14. Então, a distância total dele é a soma de todo esse percurso que ele fez, que foram 30 quilômetros, tá? Então, você veja aqui, esse exercício, ele envolve muito atenção em relação ao que o enunciado está perguntando. Porque daí, muitas vezes, a gente vai até onde? Até aqui. E se de repente eu estou fazendo
um exercício ou uma prova, uma atividade que vale nota, e com certeza essa alternativa vai estar lá. Então você tem que prestar muito atenção no que o exercício está te pedindo para você resolver, tá bom? Então, nesse caso, é a soma de todos eles que vale 30 quilômetros o percurso que o Henrique fez, tá bom? Agora vamos para razão entre segmentos. A gente já viu razão e proporção, certo? Agora a gente vai ver sobre razão. Então a gente lembra aqui, né, os segmentos é um pedaço da reta. Então nós vamos ver dois segmentos aqui. AB valendo 2 centímetros e outro segmento CD valendo 5 centímetros. Então, o que é a razão entre esses segmentos AB e CD? Então, a razão eu posso associar com uma divisão. E sempre eu vou pegar como está no exercício, ou como está na situação que está lá para que eu resolver ou para eu visualizar. Então, neste caso, esse segmento AB vale 2 centímetros e o outro CD, 5. Então, a razão dos segmentos AB e CD vale 2/5, tá? Então, aqui é só para eu saber localizar dentro dos segmentos essa razão, tá? Ou também eu posso ter, ó, CD e AB, tá? Então, quanto vale o CD? Se a gente voltar na telinha ali, né? O CD vale 5, o AB vale 2. Então, logo, CD 5, AB 2. Então, eu vou ter a razão entre o CD e o AB, 5/2. Então, você vai observar sempre como ele está escrito, tá? Eu não posso misturar as letras. Vai ser sempre os mesmos segmentos. AB, CD, EF, GH e assim por diante. Então, as letras que estão condicionadas àquele valor é que eu tenho que representar de acordo com as proporções, tá bom? Agora vamos praticar para a gente ver se a gente entendeu. No exercício número 2 aqui, os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nesta ordem. Então, né, que ordem é essa? Nesses valores que eles vão ser distribuídos aqui, ó. Algumas de suas medidas. AB, 12 centímetros, CD, 16 centímetros, EF, 14 centímetros. Qual é a medida do segmento que falta? Alternativa A, 18 centímetros. Alternativa B, 18,7 centímetros. Alternativa C, 20 centímetros. Alternativa D, 20,7 centímetros. Alternativa E, 22 centímetros. Então, você vai pegar aquela razão e proporção e vai colocar os valores, tá? Vou te dar um minutinho, uns segundinhos, são uns minutinhos para a gente ver como é que você está aí. Então, vamos lá para a resolução, gente? Então, resolvendo. O 12 está para 16, assim como o 14 para o GF, que é o que eu estou precisando. Então, lembrando, caímos, né, na regra de 3, resolvemos a equaçãozinha de primeiro grau, eu vou ter GH 224 dividido por 12. Então, logo, o meu segmento que ele estava me perguntando, ele vale 18,7 centímetros.
Lembra que nós tínhamos algumas alternativas para escolher. Então, a alternativa correta, a resposta correta, letra B, 18,7. Tá bom? Então, gente, na aula de hoje, né, nós estudamos sobre segmentos proporcionais e razão entre eles. Tá? Na próxima aula, a gente vai continuar com esse assunto, né, que tem muita coisa para a gente estudar, segmentos proporcionais, razão e proporção. Até a próxima aula, né? Fiquem bem, bons estudos!